Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Olha a novidade! Estamos em vídeo, olha lá. Agora vocês estão vendo a carinha dos dois aqui. Tudo bem, gente? Olha que legal, né? Era interessante, é um passo importante, acredito eu. O que vocês acham, ouvintes? E agora, são ouvintes e o que mais? Telespectadores, é isso? Telespectadores. Agora... Por que eu chamo de passo importante? Porque cria maior empatia entre nós e vocês, é ou não é? É verdade. Como no episódio que a gente fez, né? Quando a gente falou da enfermeira, a gente agora tá olho no olho aqui. Então, é mais fácil da gente ter essa interação, né? Então, vocês observarem nossas reações aqui, né? As nossas expressões. Então, realmente, eu acho que dá um pouco mais de emoção e de humanização ao podcast, né? Fica um pouco mais íntima a coisa, eu acho. Exatamente. Os nossos tiques nervosos, os nossos trejeitos. Ai, gente. Mas a gente promete não cortar nada pra ficar tudo como natural. Eu só vou corrigir uma coisa, tá, Lu? Você falou assim, agora fica mais fácil para vocês nos verem, mais agradável. Mas por trás das câmeras tem uma série de equipamentos, tem luz, né? Tem toda uma situação aqui. Obviamente, mantendo o charme da gente estar gravando num ambiente caseiro, gostoso, íntimo, mas ao mesmo tempo oferecendo um mínimo de qualidade para vocês. Vocês merecem, ouvintes do Caçador de Mim, é ou não é, Lu? É verdade. Então eu falei facilidade pro telespectador, né? É mais fácil a interação. Mas bora lá, gente, que a gente não tem tempo a perder, né? Senão vai ficar muito extenso isso aqui. Então sejam bem-vindos a essa novidade, né? E vamos lá para nossa primeira biografada nesse novo formato. Mas já é a nossa 21ª biografada biografadas e do Caçador de Mim. Poxa vida, chegamos lá, hein? Que bacana. Parabéns para nós, hein? Então, na Semana da Mulher eu recebi alguns links, né? Sempre falam sobre mulheres inspiradoras. E eu recebi um vídeo fantástico. Procurem no Google depois, em vídeos, que tem lá esse vídeo curtinho. E depois eu fui descobrir até que tem um filme. Mas eu não tive tempo de assistir o filme antes do podcast. Mas o nome dela é Berta Ringer, ok? Ou Berta Benz, depois que ela se casou. Então, quem foi Berta Benz? Então, ela nasceu em 1849, gente, então, muito mais de 100 anos, né, atrás, numa família rica, lá na Alemanha, né, em Pforzheim. Meu alemão hoje vai... Ô, Lu, eu e ouvinte, e agora telespectador, a gente adora suas pronúncias, tá? Então, repete. Pforzheim. Gente, se tiver algum alemão e eu falei errado, por favor, depois você manda ali a correção, ok? E ela era a terceira menina a nascer nessa família, que depois viria a ter 9 filhos. Gente, família, né? Fecunda e abastada. Mas, numa época em que a educação era negada às meninas, né? A gente já falou vários casos, várias histórias aqui, que infelizmente as mulheres demoraram a conquistar o direito à educação, gente. Direito, né? Que hoje a gente acha super básico. Mas a Berta, ela era curiosa, né? Eu tava ainda brincando com o André, falei assim, gente, o que essas meninas têm que ser curiosas nessa época? Elas eram feitas pra casar, cuidar do marido, dos filhos, né? Mas vai se meter, estudar, vai ser curiosa, que absurdo. Brincadeira, gente, porque a gente é movida à curiosidade. Hoje eu tenho alunas e eu mesma, a gente quer muito além, né, da rotina doméstica, não desmerecendo, porque eu acho uma rotina maravilhosa, eu acho um dos trabalhos mais difíceis hoje em dia, criação de filhos, arrumação de casa. É uma rotina que não é valorizada e que é super importante, né, na construção de uma família. Mas ela queria algo a mais, né, queria algo diferente. Ela era super curiosa, super interessada. Então, ela se interessou muito, o pai era carpinteiro, então ela se interessava pelo trabalho do pai, o pai que explicou pela primeira vez para ela como que funcionava uma locomotiva, né, na época aqueles motores a vapor, né, como é que fazia, como é que acontecia. E ele deixou ela ir para a escola, era uma escola de meninas, quando ela tinha 9 anos, então ela frequentou a escola. Lógico, a disciplina favorita dela era ciências naturais, né? Puxando a brasa aqui para ciências, né? Realmente, é uma fantástica, né? Abre muita... O ouvinte que está chegando agora, saiba que a Lu é bióloga, né, Lu? Verdade.
Isso aí. Então, ela ficou um pouquinho decepcionada com o pai, porque olha só, ela foi ver a Bíblia da família e dizem que ele escreveu lá, infelizmente, tinha nascido outra menina. Mas ao invés dela ficar indignada, brava, tal, ela tomou isso como um desafio, né? E aí que ela ficou mais motivada ainda a provar que as meninas eram capazes de ser tão boas quanto os meninos. E Lu, me permite uma participação, né, ouvinte? Você que vem nos acompanhando nos vários episódios, já estamos no 21. É uma certa constância essa, né? A pessoa se sentir desafiada por uma situação que poderia subtraí-la, né? Uma humilhação, um descrédito, um preconceito. Aí a pessoa transforma, vira a chave para algo poderoso na vida dela que vai levá-la a um estado que daí sim merecedor, né, de todas as condições de conquista, de autoestima, etc. Você concorda que é uma constância? Concordo. Muito bem. Então vamos fazer desses desafios, né, uma mola propulsora. Vamos lá. Então, recuperando, ela viu na Bíblia do pai uma anotação íntima dizendo, infelizmente, mais uma menina. Era a terceira menina. E aí ela resolveu, então, continuar os estudos. Então ela era bonita, inteligente e ainda uma família rica. A gente quer dizer, pretendente não faltava para ela, né? Mas ela conheceu em 1869, que ela fez uma excursão com a mãe, e ela conheceu um engenheiro falido. Mas durante a excursão ele mencionou que ele estava trabalhando numa invenção que era uma carroça sem cavalos. E, gente, atiçou a curiosidade da mulher, né? Atiçou mesmo. E mesmo ele estando falido, né, ela ficou muito atraída por aquela história. O engenheiro era Carl Benz. Ok? Benz. Isso lembra alguma coisa aí, ouvinte? Benz. 2 anos antes de conhecer Carlos Benz, essa mulher que tinha o dote, né? Naquela época, as mulheres tinham um dote, né? Para casar, né? Os pais pagavam para as meninas casar. Não vamos entrar no mérito da questão. Hoje, mas, infelizmente, não existe isso, né, ouvinte? Por sorte... Brincadeira, aquele infelizmente. Por sorte... Vamos lá, sério. Por sorte, o pai dela deixou ela investir parte do dote dela na compra de uma empresa de fundição, né? Porque a menina era além do tempo. Então, mas ao casar, pela lei alemã da época, ela não podia ser investidora, ela não podia ter empresa, ela não podia comandar nada, né? Tudo isso passava para as mãos do marido. Então, ela casou em 1872 e os negócios e o dote, né, passaram para o seu marido. Por sorte, ela teve um marido que não era tão machista, né? Ele era uma pessoa mais aberta. Talvez um engenheiro, um inventor criativo, né? Como a gente já viu alguns casos aí biografados, né? Algumas histórias, que o marido apoiava, né? Então, a vida do casal não foi fácil, né? Muita gente achava a invenção de Carl, que é a carroça sem cavalo lá, loucura, né? Um artefato inútil, super perigoso, porque de vez em quando davam umas explosões lá. Então, eles passaram fome, passaram humilhações públicas, mas persistiram, porque se tem uma coisa que a gente vê nos nossos biografados, nessas histórias, é a persistência. Então, gente, persistência. Palavra-chave. Palavra-chave. Para o sucesso. Né? E em 1886, o Carl apresentou o automóvel, né? chamado Patent Motorwagen, né? Ao mundo, né? Então... Essa era a carroça sem cavalo, ouvinte, olha aí. E dali, em 10 anos, ele iria construir 25 desses cavalos, mas ele usou um corte básico de uma bicicleta, né? Então, esse foi o modelo 1 desse primeiro automóvel. Tá? E foi a patente original do carro motorizado, o primeiro automóvel do mundo patenteado. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque se vocês fizerem uma pesquisa no Google, vocês vão perceber que antes desse ano, de 1886, mais 2 pessoas começaram a trabalhar com tipo automóveis, né? Protótipos de automóveis, mas eles não patentearam a ideia. E um deles, inclusive, era judeu. Então, naquela época de alemão, nazismo, judeu, eles eliminaram todos os registros dessa pessoa, né, e confiscaram todos os projetos dele. Então, ele não foi. Então, quando o Carl patenteou, ninguém questionou nada, né? Então, foi o primeiro a patentear, o primeiro automóvel ficou como sendo do Carl mesmo.
tá? Do Perfeito, Carl é. Benz, beleza? Aliás, ouvinte, ainda hoje é assim, tá? Se você tem uma boa ideia, se você desenvolveu a partir de um TCC na universidade, na faculdade, enfim, ou se você é um inventor leigo, né, e acha que tem algo bastante interessante do ponto de vista aí para ser aproveitado, sobretudo para as indústrias, né, você tem que correr atrás da Da patente, que é o que patente. assegura realmente a questão da invenção, não é isso? Exatamente. Muito bem. Ô, Lu, eu tô curioso aqui com esse sobrenome. Agora que você conta, da onde que vem o Benz, não é Benz? Não agora é ainda, agora, não é agora ainda. gente. Guarde sua Porque curiosidade tá aí. soando Segura, algo realmente segura conhecido. aí. Então, em 88, tá? A Berta já tinha 39 anos, tá? Já tinha filhos naquela época. E ela insistia pro marido dela que tinha que mostrar era o modelo 3 já desse automóvel, né? Com 3 rodas. E tinha que mostrar um motor a gasolina, o primeiro motor a gasolina da época. Tinha que mostrar para o mundo, tinha que mostrar para as pessoas, mas o marido, ele não saía da oficina, né? Uma pessoa super inteligente, mas assim, meio acanhada, né? Medrosa. Então ela falou assim, gente, tem que mostrar, tem que fazer uma coisa e tal. Então, sem avisar o marido, escondida, ela catou o carro na garagem, pegou os 2 filhos dela, o Richard e o Eugene, de 13 e 15 anos, pegou o modelo 3 do automóvel, sem contar para ninguém, sem permitir, porque naquela época precisava de permissão das autoridades para testar os carros, porque eles eram um pouquinho perigosos, né? E eles iam a curtíssimas distâncias, só no entorno ali, para fazer os testes de motor. E ela pegou e foi dirigir a uma longa distância, ok? Então, essa viagem histórica, né, foi feita em 1888, ok? Histórica mesmo, né? Ela foi dirigindo esse carro que antes não tinha ainda saído pelas estradas. Exatamente. Uau, Ela foi gente, até olha a aí. casa da mãe dela, né, para os filhos visitarem a avó. Ela seguiu as marcas das carroças ali naquelas estradinhas e foi dirigindo por 106 quilômetros entre uma cidade e outra. Gente, isso é uma. Olha, a gente está falando dos primeiros automóveis, ainda nem em escala industrial. Mais de 100 quilômetros, né? Poxa. Então, ela queria que o marido dela ganhasse confiança, né, no automóvel. Então, ela saiu, tá? Lógico, a viagem foi tranquila? Óbvio que não, gente. Percorrer 100 quilômetros no carro como ele estava, né? Então, o que aconteceu? Ela deixou cedinho, né, a cidade dela e foi pro caminho. O tanque, gente, cabia só 4,5 litros de combustível, né? Naquela época, você não vai a um lugar. Então, ela precisou parar numa cidadezinha próxima, né? Naquela época não tinha posto de gasolina, né? É isso que eu Pessoas, tô pensando aqui, né? Porque não não é tinha posto de assim, né? gasolina. Para aqui, olha, enche o tanque aí pra mim, né? Como assim? Então, é o que fala. O primeiro posto de gasolina foi uma farmácia. Então, ela entrou na farmácia, né, e comprou benzina, né, um derivado do petróleo, benzina ali para fazer o automóvel rodar. Então encheu ali o tanquezinho ali com benzina e foi. Então é o primeiro posto de combustível do mundo, foi uma farmácia. O tubinho ali, o caninho por onde passava o combustível entupiu, né? Acho que não tinha como purificar combustível, a gasolina naquela época. Então entupiu. Ela tirou o alfinete do chapéu, desentupiu ali o tubo, coisa mais sensacional, conseguiu desentupir. Daí ela viu que os fiozinhos da parte elétrica estavam se encostando, né? Isso dava um curto, né? Ela tirou a cinta liga dela e capou o fio ali, gente, né? Acabou com o problema do curto-circuito. Ô Lu, Ela é super criativa. essa não é uma história nada sensual, essa é uma história desafiadora. Minha dúvida, mas para ela fazer isso tudo, ela tinha boas noções ou Tinha, conhecimentos de bem acabados de mecânica, nossa, mecânica, exatamente, como eu elétrica, é falei, isso? ela estudou desde adolescente, criança, que ela se interessava pelo tema. E junto com o marido, ela vivia na oficina junto com ele, né, fazendo os reparos e dando ideias, então eles realmente, foi uma construção muito junta ali, né, de marido e mulher. Pois é, porque naquele momento da tua história, quando se diz ali, olha, ela estava, né, querendo incentivar o marido estava lá com a invenção e não botava para frente, ela foi, pegou e saiu dirigindo. Não, mas ela fez isso com ótimos Sim, conhecimentos. exatamente, com conhecimento, não era, né, tão doida assim de sair sem conhecer nada. Problema de freio também, então nas descidas ali, o freio era comido, pensa, né? Comido ali, porque era um bastão de madeira, simplesmente que encostava na roda. Então ela foi num sapateiro, né? E pediu para ele confeccionar, né, de couro
pecinhas quadradas para segurar ali. E foi assim que surgiu a lona de freio, olha só. Aí. Então foi descoberta da lona de freio. Que história bacana. Uhum. Teve que criar também um sistema de refrigeração para o motor, então ela tinha que parar de tempos em tempos, onde tinha água limpa, né, para reabastecer esse sistema de resfriamento do motor, porque ele esquentava. As engrenagens também, na subida, várias vezes o carrinho não aguentou, né, a subida, os meninos tinham que descer e empurrar. Então, quando ela retornou, ela, né, foi anotando, né, para relatar tudo isso para o marido depois. Então, ela chegou ao destino, né, pouco antes do pôr do sol, saiu de manhã cedo, 100 quilômetros, chegou antes do pôr do sol, né? E mandou um telegrama avisando pro marido, olha, cheguei bem. Imagina a cara do marido quando recebeu esse telegrama, né? Mas foi bem sucedida, né? E voltou dirigindo também, né? 2 dias depois. O que eu percebi, Lu, é que essa viagem não foi, né, ouvinte, aquela viagem tradicional, aquele deslocamento da filha indo visitar a mãe e levando os netos. Também, né? Ela aproveitou. Mas foi um ambiente laboratorial, né? Não só para promover junto ao marido, encorajá-lo, dizendo, olha, funciona assim, mas também ela foi anotando, né? Foi um diário de bordo dos 100 e poucos quilômetros, dizendo das coisas exatamente, que funcionavam. Eu ia chegar nesse tema depois. O namorado sendo... mas a gente está aqui louco para saber dessa história, a gente já está aqui tentando antecipar. Exatamente. Então, ela foi a primeira pessoa também que fez um test drive, como eles chamam hoje em dia, né? Então, ficou conhecida essa viagem dela como test drive. Né, exatamente para testar os carros antes de vender para os consumidores, óbvio, para os clientes, né? Para ter segurança, né? No que você está fazendo, no que você está vendendo ali. Uhum. Então, lógico, a viagem foi um sucesso e ganhou notoriedade como ela queria, né? Então, foi essencial para o desenvolvimento técnico do automóvel, né? E o casal, lógico, fez diversas melhorias por causa do relato dela, né? Então, ela contou tudo o que aconteceu pelo caminho. E aí, correias mais resistentes, freadas mais rápidas, né? Tudo isso ela conseguiu relatar ao esposo e melhorar isso. Então, Lu, ela reclamou também que faltava porta-trecos dentro do carro? Com certeza. Ela falou assim, gente, olha lá, tive que deixar o grampo lá e não tinha onde colocar os outros grampos, né, para as necessidades. Lu, não por acaso eu fiz essa provocação, porque tem um famoso case, né, de marketing para os nossos ouvintes depois buscar na Escola Superior de Propaganda e Marketing, que foi o primeiro projeto 100% brasileiro de um automóvel, né, o Fox. Quando eu digo primeiro projeto, que ele foi inteiramente desenhado aqui no Brasil, né? E isso é anos 2000, gente, quando surge a ideia de que, poxa, o carro também é comprado por mulheres, o carro é dirigido por mulheres, é decidido por mulheres, então o Fox, naquela primeira versão, vem cheio de porta-trecos, tá? Que é a percepção da mulher ao utilizar o veículo, né? Isso a gente está falando agora dos anos 2000, né, gente? Incrível. Mas tá aí, né? Toda uma jornada do automóvel aí até ser percebido, comprado, conquistado pelas mulheres. Muito bem. Eu vou te surpreender em outra coisa, mas lá no final tem algumas curiosidades legais, vamos lá. Então o negócio, lógico, continuou a crescer daí, né? Foi só sucesso, né? Ele sempre melhorando o seu Motorwagen, né? Seu primeiro motor, vendeu o primeiro automóvel em 1888, né? Construiu o primeiro carro a 4 rodas em 1891 e a empresa se chamava Benz e Companhia, né? Criado por Carl Benz, tá? E ele se tornou a primeira linha de montagem, né? Como se tornou o maior do mundo, né? Nesse ramo no início do século XX, gente. O casal se mudou para Ladenburg em 1906, né, onde o Carlin abriu a sua empresa. Em 1944, olha lá, quando Berta já estava com 95 anos, já era viúva, o marido já tinha sido falecido, né, ela foi laureada com o prêmio de senadora honorável do Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, na Alemanha, local onde seu marido tinha se formado, né, tinha recebido o título depois de honorário de doutor, que lógico, com uma invenção dessas veio todo o reconhecimento em cima do casal, né? Então ela morre lá em Ladenburg logo em seguida, né? Aos 95 anos. A gente está falando aqui num horizonte, só para reforçar, né? O ouvinte às vezes está ouvindo, não está vendo como a gente está vendo aqui, mas um horizonte de mais de 40 anos desde esse feito, né? Dos primeiros quilômetros, da invenção, né? E aí então vem todo esse reconhecimento,
passando aí pela montagem da Isso, empresa, etc e tal, né? Exatamente. Então, agora, lógico, colheu os louros, mas vocês viram que não foi fácil no início. E o marido dela sempre reconheceu isso, tanto é que uma frase famosa do marido, né, antes de morrer, foi: só uma pessoa ficou comigo neste pequeno barco da vida, que parecia destinado a afundar. Essa pessoa foi minha esposa, né? Corajosa e resoluta, ela içou as velas da esperança. Que poético. Olha que coisa mais isso, linda, mais romântica, mais maravilhosa. Pensa, para aquela época não era fácil um homem admitir a importância da esposa, a importância de uma mulher, né? Principalmente numa área, né, dominada pelos homens, né? Exatamente. Que era a parte de mecânica, pilotar, dirigir, essas coisas. Igual você falou ali atrás, né, Lu? Existia uma legislação que não é nem coibir, proibir as mulheres de assumirem protagonismo no empreendedorismo, por exemplo, de ter empresa, ter renda de uma empresa, etc e tal, né? Incrível isso, realmente. E o reconhecimento dele é muito fofo. Isso, agora pequenas curiosidades, que eu adoro pesquisar. Então, a rota que a Berta fez, né, de 106 quilômetros para ir e mais 100 para voltar, foi batizada em 2008 como Caminho Memorial de Berta Benz. E a gente, né, qualquer um, pode ir lá e percorrer. São 194 quilômetros, ida e volta, com as plaquinhas detalhando os vários passos históricos dessa viagem. Então, deve ser muito fantástico. Deve ser muito sensacional. Deve ser muito sensacional. Isso. Paralelamente, só devem falar assim, agora eu vou chegar no nome, né, no Benz, né, então vocês perceberam, o André já estava perguntando que Benz vem de que marca de automóvel? Mercedes-Benz, né, daí fala assim, mas o nome dela não era Mercedes, não tiveram nenhum filho Mercedes, da onde que vem o Mercedes, então, o Benz não, porque eu vou a gente já confessar uma sabe. coisa pra você demorou tanto, viu, né, ouvinte, ela demorou tanto para revelar isso, que nós já corremos aqui você já sabia que Benz é de Mercedes-Benz, porém, Lu, a gente vai dar a mão à palmatória. A gente não sabe de onde que vem Mercedes. Então, exatamente, vem de um... também foi bem curioso para mim descobrir isso. Então, paralelamente a Carlo, que estava desenvolvendo o carro, dois colegas também chamados de Gottlieb Daimler. Daimler é outra empresa de carro, ok? E William Maybach também desenvolvia um carro paralelo, só com motor a gás. Né, e ganharam prêmios na época também. E também estavam desenvolvendo a carroça sem cavalos. E um não sabia do estudo do outro. Né? Mais tarde que eles foram sabendo, principalmente porque o Carl patenteou, né, a descoberta dele. E entra agora uma outra pessoa, uma quarta pessoa na história, além do Carl, né, desse Gottlieb, desse William, entra uma quarta pessoa na história, que é uma pessoa chamada Emil. Né, que é um empresário que tem loja de automóveis na época, e ele vendia automóveis da Peugeot e da DMG, que era desses outros colegas aqui que trabalhavam juntos. Ele se chamava Emil, né, e participava de várias provas naquela época, já tinha corrida de carro tal, e ele gostava muito disso. E ele pegou e foi conversar com o dono da DMG e pediu para eles que o próximo carro que eles construíssem, ele já como é que eu vou dizer? Ele já estava assim programando ali, se comprometendo, tá, a comprar 36 unidades, contanto que colocassem no carro o nome da filha dele. Como que era o nome da filha dele? Mercedes. Então veio desse empresário, gente, Emil, a filha dele chamada Mercedes, e daí ele colocou, tá? O Mercedes. Então, a Mercedes veio ali da DMG, tá? Dessa outra marca, tá? Encomendou e realmente ele comprou, né? O carrinho, os carros, né? Os Mercedes, tá? E em 1909, essa empresa DMG patenteou a logomarca da estrelinha de 3 pontas, que é o símbolo da Mercedes. O que são aquelas 3 pontas? Então, eles fabricavam motor não só de carro, eles fabricavam motor para terra, carro, para água, para barcos, navios, e para os aviões, para a aeronáutica. Então, são as 3 pontas, terra, água e ar. Isso que significa... Que interessante, gente. A logo essa aqui, da eu confesso para você que foi Mercedes. Eu trazendo um monte de curiosidade. O nome Mercedes, muito en passant, alguém já havia me dito, tem a ver com mulher e tal, mas eu não sabia que era a história de alguém impondo, né? Alguém meio... Agora, as 3 pontas, aí, ouvinte, eu acho que você não sabia também, não. As 3 pontas, então, são a utilidade dos motores. Exatamente. Eles fabricavam motores para...
Na terra. Avião, aeronaves, barcos e, obviamente, carro. Sensacional, hein? Isso aí, tudo bem. Então, como que se juntou Mercedes e Benz, né? Como que começou isso? Então, em 1924, infelizmente, foi por causa da guerra, né? Então, a Alemanha estava numa situação bem complicada economicamente. Então, para dar um impulso à economia da Alemanha, a Benz se juntou com a DMG. Então, uniram forças ali, uniram as fábricas de automóveis e começaram ali, né? Elas fizeram vários investimentos, né, para produzir esses motores. Na década de 40, durante a Segunda Guerra, de novo a Alemanha ficou bem mal, né, ela perdeu, né, ali a guerra. E eles ajudaram muito na economia do país, exportando, né, os carros produzidos. Então, ali que veio para estimular a economia. Beleza? E agora mais... os resultados, né, dessas empresas tem assim uma série de altos e vindos depois, né, de idas e vindas nesses empresários, nessas coligações, digamos, sei lá, união de empresa, que é meio complicadinho, porque depois a DMG comprou a Chrysler, teve uma época que separou da Mercedes, mas daí voltou Mercedes. Eu sei que hoje em dia ela é dividida em dois grupos, né, a DMG e a Mercedes-Benz, né? Mas vem do mesmo grupo, ok? Ficou Mercedes com uma sigla AG que tem depois. Quem quiser saber mais sobre isso, isso que eu ia propor, né? A gente tá aqui... Estamos aqui para falar da Berta Benz e das mulheres de curiosidades agora. Então, olha só, você achando que hoje que as mulheres, né, compram automóveis e tal, pois eu vou te dizer que em 1889, uma francesa, a duquesa Anne Uzès, tornou-se a primeira mulher do mundo a obter habilitação para dirigir. Peraí. Okay? Em 1889. 1889, habilitação para dirigir, a primeira mulher a obter. Que sensacional, né? Em vários países, por exemplo, o título de eleitor, o direito a votar já é em pleno século, meados do século XX, gente. Que sensacional. Agora eu vou te fazer mais uma pergunta. Você imagina a que velocidade andavam os carros naquela época? Deixa eu calcular. A gente está falando então do princípio do século XX. Anos 40, 1890. Não, 1890. Não, vamos mais atrás. Final do século XIX. Invenção mesmo do automóvel, os primeiros experimentos. Aquela rodinha, tamanho da roda de bicicleta, tudo isso. Pois é, uma bicicleta atinge aí os seus 10, né, 20 quilômetros, né? Eu acho que não passava, não é muito distante disso, não. Não, já era realmente, né? Então, a velocidade do primeiro automóvel não passava de 16 km por hora. Né? Meu cálculo foi certo. E uma coisa não tão boa, gente, mas eu vou falar porque as mulheres também elas são competitivas e também elas arrasam. Também, mesmo sendo uma coisa muito legal. Mas no mesmo ano, 1889, foi também a primeira mulher a ser multada por excesso de velocidade, a duquesa. Ela foi a 15 km por hora, tá? Numa rua onde o limite de velocidade era de 12 km por hora. Olha que absurdo. E essa duquesa ainda fundou o primeiro clube. Ela ainda fundou o primeiro clube feminino de automóvel em seu país, essa duquesa. Pensa. Mulher é fantástica. Agora, mais peças de automóveis criadas por mulheres. Gente, limpador de para-brisa, né? Foi criado por Mary Anderson, tá? Ela foi a inventora do para-brisa. Em 1903, ela notou que os motoristas precisavam abrir a janela quando chovia, limpar ali o vidro com a mão ali, né? Pensa você andando e tendo que limpar a janela ao mesmo tempo, gente, era complicado. Então, ela pegou um bracinho com ponta de borracha e inventou o limpador de para-brisa. Coisas sensacionais que as mulheres pensam. Não, as mulheres são gênios. Percebem. Agora, falando um pouquinho aqui também, as primeiras mulheres a tirarem habilitação aqui no Brasil, tá? Foi no Espírito Santo, olha lá, em Vitória, tá? Maria José Pereira e Rosa Helena, só vou citar aqui, foi na década de 50, 1950, por aí. A primeira designer de automóveis, né? Então, foi Helene Rothor, em 1943, foi responsável pelo design de automóveis da General Motors. Não foi pouca coisa ainda, hein? Não foi pouca coisa. Exatamente. E abriu as portas para as mulheres, né, começarem a procurar emprego nas montadoras, né? Os montadoras abrirem as portas para as mulheres. E a última curiosidade nossa sobre mulheres no volante, mulheres com automóveis, né?
é de Neiva Zelaya. Então, ela foi a primeira caminhoneira no Brasil. Na década de 50, essa mulher foi lá, comprou um caminhãozinho e decidiu fazer frete sozinha. Então, ela levando sempre seus filhos consigo, olha lá, né? Mãe, profissão ali, tudo junto. Né? Dirigiu diferentes tipos de caminhões, puxando carga de diferentes materiais, principalmente material de construção. Trabalhava cerca de 14 horas por dia essa mulher. Puxado. Mas ali, ó, mãe profissional, batalhadora. Caminhoneira. Primeira caminhoneira do Brasil, gente. Ainda hoje, né, a gente passa por aí e vê uma caminhoneira, é surpreendente, imagina gente, muito engraçado. Esses dias eu ali indo pro trabalho, quando eu vejo assim um ônibus vindo, assim, todo quando eu olho assim, um motorista, mulher, gente, eu acho isso tão legal. Então, realmente, as mulheres têm essa afinidade também com o carro, né? Eu gosto de dirigir, eu adoro dirigir. Inclusive, talvez porque meu avô era caminhoneiro, né? Foi caminhoneiro. Meu pai dirige super bem, meu padrinho também dirige pra caramba. Então, a gente tem, acho que no gene já, essa afinidade, né? Tanto é que na última viagem que a gente fez, né? Dirigi a maior parte do tempo, porque eu adoro, gente. É muito melhor para mim do que ir de passageira, né? Viajando por aí, para diferentes cidades. Eu adoro a paisagem. Eu não sei, eu confio muito em mim, né? Que olha só, gente, eu vou falar uma coisa que o pai dos meus filhos não escute. Mas quando as crianças eram pequenininhas, eles sempre pediam para eu dirigir, gente. Mãe, dá para você ir dirigindo? Então é muito legal como a gente inspira às vezes confiança, né, no jeito de dirigir, né? E Lu, voltando aqui para a finalização do podcast, os traços da Berta Benz, né, como pessoa caçadora de si, né, ou seja, aquela que está nos trazendo ouvinte, telespectador agora, né, inspiração para a biografia. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que até um certo diferencial aqui, eu acho que em poucos episódios isso aparece, é que sim, ela esteve como coadjuvante do marido nesse aspecto do desenvolvimento, da tecnologia do automóvel, mas ela foi uma empreendedora de garagem, quase que literalmente, né, ouvinte? Quando ela disse, não, mas espera aí, deixa eu rodar o teu protótipo, confio em você. Então ela foi uma parceira esposa, não só no aspecto, né, do relacionamento, mas no aspecto de empoderar o próprio marido. E a outra coisa, o marido não se intimidou, né? Ele aceitou os desenvolvimentos que vieram a partir dali, as anotações, e deu crédito a ela, que isso é sensacional. Tanto é que quem digita hoje aí, né, Berta Benz, vai realmente ter a história reconhecida, né, contando a sua grande biografia. É isso mesmo? Quer dizer, ela soube ficar como coadjuvante, enxergando o marido protagonista, mas num determinado momento importante ela assume o protagonismo? Eu não sei se ela ficou como coadjuvante. Porque desde que ela se casou, ela já entrou no casamento instigada pela invenção do marido, né? Então, acho que ela foi muito parceira ali, né? Acho que não teve um principal e um coadjuvante. Acho que a função deles era diferente, né? Ele era um inventor, ele era um engenheiro, ele era muito determinado ali nas suas obras, mas ele precisava, acho que, daquela criatividade e daquele... Ela era arrojada, né? A mulher era porreta mesmo. Ela era muito arrojada, mais corajosa, talvez, do que ele, né? Na área de marketing, né? Naquela época foi um tipo de marketing que ela fez. Então, eu acho que foi muita parceria ali, né? Tanto é pela fala dele, que ele, ao longo dos anos ali, ele reconheceu, né, a importância dela. Então, acho que foi mais parceria do que realmente um principal e um coadjuvante. Eles caminharam muito juntos ali. Entendemos. Né? Infelizmente, as leis, talvez, né, tivessem essa separação, né? Ele que faz e ela vai por trás. Mas eu acho que os dois caminharam muito, muito parceiro. E até hoje você vê que às vezes é difícil num relacionamento realmente ter essa parceria dentro dos dois caminharem juntos. Infelizmente, ainda existe um certo machismo, né? Apesar de tudo ser contra, né? E as mulheres já terem demonstrado, a gente estava vendo agora a aprovação dos alunos da Universidade Federal, né? A gente estava vendo, gente, mais de 50% é mulher, gente, 52% Excelente. São meninas que adentraram na faculdade hoje na Universidade Federal do Paraná. Então, olha aí, a mulherada está realmente, graças a Deus, né, assumindo a sua inteligência, indo à luta e realizando seus sonhos. E é mais um podcast que a gente faz falando exatamente disso. Siga seus talentos, sua intuição, suas paixões, o que te faz feliz.
né? Se mova em direção a isso. E lute, gente, porque ninguém diz que vai ser fácil, né? As coisas não vêm fáceis. Então lute, vá, lute, luta, não desista. Por mais difíceis que as coisas possam parecer em determinados momentos da vida, vale a pena a luta. Alguns sacrifícios a gente tem que fazer, com certeza. Mas vale a pena no final. Perfeito. Então fica aí a dica. Que episódio maravilhoso, Lu. É isso? É isso aí. Então por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me despeço aqui, Luciene Soares, André Toledo. E até a próxima. Beijo. Tchau.